E o governo de Donald Trump mandou um recado direto para Lula e Lula emitiu uma nota oficial sobre o que está acontecendo ali agora nos Estados Unidos com Nicolás Maduro, que é parceiro de Lula aqui nas Américas. E você vai ficar sabendo agora como que fica essa história, como que foi esse recado e o que vai acontecer daqui para frente, porque o clima está tenso, os ânimos estão aflorados, a vice-presidente da Venezuela quer assumir, mas Marina Corina, aquela que foi ali expulsa da Venezuela, mas que tem aprovação popular, está de volta para a Venezuela e parece que vai comandar o jogo. Vamos ver tudo isso aqui agora, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Donald Trump está determinado a colocar ordem ali na Venezuela e vai vir para o Brasil também. Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. O presidente Lula também emitiu uma declaração sobre a captura de Maduro nas suas redes sociais. Em nota, Lula afirma que os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Em seguida, alegou que atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e que isso seria um precedente extremamente perigoso. Na manhã de sábado, o atual mandatário do Planalto conversou por telefone com a então vice-presidente e agora chefe interino do país, Delcy Rodrigues. O contato ocorreu ainda na manhã, depois da operação militar dos Estados Unidos. Lula buscou confirmar a situação do país sem envolver negociações formais nem tratativas diplomáticas. Depois da conversa, o Itamaraty confirmou que o Brasil reconhece Delcy Rodrigues como presidente interina do país, em alinhamento com a Constituição venezuelana e o direito internacional. Ana Paula Henkel, o André Marcília citou a hipocrisia da esquerda. Vale lembrar que Lula citou aí nessa mensagem a soberania venezuelana para sair em defesa do seu aliado. Contudo, muitos analistas, desde o final de semana, começaram a cobrar a mesma postura do petista por ocasião da invasão da Rússia à Ucrânia, não é? Vale lembrar que para Lula, aquela guerra por lá seria resolvida tomando uma cervejinha, não é, Ana? E nesse caso, a soberania da Ucrânia não é tão importante assim, né? Agora, é curioso porque é uma confusão, né? Eu não sei realmente quem faz esses posts das redes sociais e essas declarações oficiais do Lula, porque é uma confusão, né? Primeiro, ele fala sobre cruzar uma linha inaceitável. Bom, se você cruza uma linha inaceitável, é porque aquela linha, ela de alguma forma, ela colocava um limite que não era aceitável para alguém, porque qualquer linha aceitável você não cruza, a linha está ali. Barack Obama era um que sempre, o Marcília mencionou o Barack Obama, muito aplaudido na captura e na morte, né, na eliminação de Osama Bin Laden, muito celebrado pelo Beautiful People, pela imprensa internacional, pela imprensa brasileira. Obama capturou o Bin Laden. Detalhe que ele capturou sem a aprovação do Congresso americano, ele apenas comunicou depois que já havia capturado. E agora não, agora precisamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos e o direito internacional, e o próprio Obama, que sempre falava sobre, olha, não pode passar dessa linha, falou várias vezes, inclusive mandando recados para o Estado Islâmico, vocês não podem passar dessa linha, e o Estado Islâmico passava daquela linha desenhada na areia por Barack Obama, e ele não fazia absolutamente nada. Ele falava, não, agora não pode passar dessa outra linha. Ou seja, Joe Biden foi uma continuação da administração fraca. Você mostra fraqueza para o mundo e você convida agressores a entrar em ação. E parece que o mundo estava acostumado com a administração de Barack Obama, depois veio o primeiro mandato de Donald Trump, aqueles 4 anos
um pouco confusos, né? Rússia, 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 conluio com a Rússia, depois descobriu-se que não havia conluio nenhum, enfim, o mundo entoando durante 4 anos, é nazista, é fascista, aquela coisa toda, e muita gente deixou de prestar atenção nas boas ações, nas linhas verdadeiras que Donald Trump falava, não passem dessas linhas. Inclusive, um dos movimentos importantes do primeiro mandato de Donald Trump foi rasgar o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Irã, acordo assinado por quem? Por Barack Obama. Agora, depois da desastrosa administração Bin Laden, não apenas para os americanos, no contexto doméstico, inflação, tudo isso, mas no contexto global, geopolítico, mostrando a fraqueza daquela administração e, como eu disse, fraqueza convida agressores a agirem, e eles agiram. Só que agora é impressionante, nós estamos... hoje é dia 5 de janeiro, não tem 1 ano ainda da administração Donald Trump. A administração dele completa 1 ano desse segundo mandato, dia 20 de janeiro. Em 1 ano, pensem vocês o que já foi alcançado pela manifestação e demonstração de força, não apenas de falatório, e como Marco Rubio disse na entrevista, não é um presidente que fica dando coletivas e assina cartinhas e coloca tweets tentando apaziguar os opressores, os reais opressores, mas é um presidente que age. E ele agiu no Oriente Médio e ele agiu em outras localidades, na Índia também, no Paquistão. Ele agiu de maneira pontual e espetacular, de maneira espetacular, numa outra ação militar espetacular, na Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, eliminando aquelas bases nucleares, as instalações nucleares. Se não eliminou algumas, trouxe um dano significativo, e agora com essa operação espetacular na Venezuela e a captura do ditador, imprensa brasileira, não é difícil, vejam vocês, ditador, sanguinário, presidente ilegítimo em uma eleição fraudada, Nicolás Maduro. Para finalizar, Daniel, hoje eu sou fascinada com detalhes de operações militares, né? Assino canais militares, adoro essas, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. E olha, os detalhes dessa operação na Venezuela, daqui a pouco tempo nós vamos começar a ver filmes e daqui a 10, 15, 20 anos nós poderemos falar: eu estava cobrindo esse evento, porque foi uma operação cinematográfica, de roteiro de filme, que a gente só vê realmente nas grandes telas, com a operação que capturou Nicolás Maduro e dentro desse contexto militar e de narcoterrorismo do mundo. Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais criticando o presidente Lula. Ele fez referência à fala do petista, criticando a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Abro aspas, ele disse: Lula, agora todos nós sabemos qual é a sua posição, disse Miller no X ao compartilhar uma matéria sobre a fala do presidente brasileiro. Lula afirmou no sábado que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro, ultrapassou a linha inaceitável e abre precedente extremamente perigoso. Bernardo Kister, quero te ouvir a respeito do que disse Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, criticando essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, feita no último sábado, poucas horas depois da captura de Nicolás Maduro. Daniel, veja, a Jason Miller é uma pessoa muito importante, às vezes subestimada pela mídia, apenas preocupada, não é o caso da Oeste, com os canais diplomáticos e não com o poder real, ou seja, quem tem influência. E Jason Miller, ele é um amigo pessoal do Trump. Ele é aquela pessoa que, quando toca o telefone, o celular de Donald Trump, o Trump pessoalmente atende. Ou seja, uma pessoa que tem proximidade com o presidente e aconselha o presidente Trump. Não que ele vá seguir os conselhos, mas ele aconselha. E lembrando, antes de comentar o tweet dele, veja, o Jason Miller foi aquele que, se eu não me engano, foi 2021 ou 2022,
acho que 22, né, foi detido pelo Alexandre de Moraes na Polícia Federal quando iria voltar aos Estados Unidos depois de participar do CPAC aqui no Brasil. Ele é fundador do Getter, uma mídia social, parceira também, baseada no governo americano, né? Ele participou do CPAC, inclusive eu estive lá, pessoalmente o conheci rapidamente, uma pessoa muito simpática, né, no evento do CPAC em que palestrei também. E aí, quando ele vai sair do Brasil, a Polícia Federal o detém, não explica o motivo, porque a Polícia Federal não tinha ninguém no aeroporto de Guarulhos que sabia falar inglês. Olha, este é o nível. E tiveram que chamar um maleteiro do aeroporto para traduzir o que a Polícia Federal queria perguntar a ele. Fizeram 1000 perguntas a ele, por cerca de 2 a 3 horas, e depois tentaram fazê-lo assinar um papel em português. Eu não sei o que tinha nesse papel, ele também não disse, mas um absurdo. Ele não assinou, conseguiu pegar o avião e voltou para os Estados Unidos. E vamos dizer assim, ele não é um homem que tem apreços pelo ministro Alexandre de Moraes e muito menos pelo governo Lula. Então, nós podemos imaginar o tipo de conselho que o Jason Miller pode dar, né, ao Donald Trump em relação a esses assuntos. Então, essa é a primeira coisa. É um homem que tem proximidade e tem foi grandemente lesado na sua vida pessoal e empresarial pelo regime, vamos dizer assim, PT-STF. O que ele está respondendo nessa mensagem? Que inclusive ele usa um palavrão, né, o famoso F-word, né, em inglês. E ele diz que agora nós sabemos onde o Lula está, ou seja, nós sabemos qual é a posição do Lula, porque a nota do Lula é gravíssima. Eles tentaram fazer parecer que a nota era equilibrada, né? Mas o primeiro parágrafo fala 2 coisas: violação da soberania, o que eu já demonstrei aqui no meu comentário anterior, que não tem nada a ver, isso é simplesmente um escudo ideológico que não justifica nada na realidade. E depois o Lula diz que a ação dos Estados Unidos ultrapassou a linha do inaceitável. Então, calma aí. Se as palavras importam, julgo eu que importam ainda mais no ramo diplomático, quando você diz que algo é inaceitável, não é crítico, não é perigoso, não é grave, é inaceitável, significa que você não pode aceitar. Do momento que você não pode aceitar, você terá de tomar medidas para que essa coisa não continue a acontecer. Como, por exemplo, se alguém aqui tenta entrar na minha casa, isso é inaceitável, vou tomar medidas de defesa pessoal. Agora, o que o Lula vai fazer? Esta é a pergunta que o Ernesto também começou a investigar, mas nós não sabemos exatamente. O fato é que o Lula está numa sinuca de bico e tudo indica que, se o Lula partir demais para cima da defesa do Maduro, as tarifas, sanções, quem sabe de novo o Magnitsky e outras medidas contra o Brasil podem sim voltar a ser tomadas, porque isso é prerrogativa do presidente e não depende sequer de uma vírgula do Congresso americano para que aconteça. Claro que ele não pode fazer isso sem pensar nas implicações políticas, mas isto não está fora do campo de possibilidades e ações, mesmo porque o Marco Rubio, nós sabemos, foi um dos que foi contra a retirada da Magnitsky, do ministro Alexandre, da sua esposa e do instituto dele. Eu vou ouvir você, Marcelo Rocha Monteiro, a respeito do que disse Jason Miller, o conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação com uma crítica bastante contundente ao que disse Luiz Inácio Lula da Silva horas depois da derrocada de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula afirmou no sábado, lembrando que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Maduro, ultrapassou o que ele chama de linha inaceitável e que vai abrir um precedente extremamente perigoso. Naturalmente, todos nós já esperávamos esse tipo de manifestação do governo brasileiro, porque o governo Lula como de resto, todo o PT e seus apoiadores sempre colaboraram, sempre defenderam, sempre foram muito próximos, né, da ditadura chavista, da ditadura venezuelana, desde antes do Nicolás Maduro chegar ao poder, desde os tempos do Hugo Chávez, né? Então, apesar da redação da postagem, né, que diz, agora nós já sabemos, Lula, de que lado você está, né? Na verdade, muito antes disso, todos nós já sabíamos, pelo menos nós brasileiros, né? Nós temos uma refinaria em Pernambuco, que é a Abreu e Lima, cuja solenidade de lançamento da pedra fundamental de início das obras, ainda em 2007, se não me falha a memória, já contou com a presença do Hugo Chávez. O Lula fez questão, tem fotos, tem esse registro na imprensa,
de ser fotografado ao lado do ditador venezuelano no lançamento dessa obra, que até hoje não está pronta, diga-se de passagem, que tinha um orçamento aproximado de 7 bilhões de reais, está chegando perto dos 60 bilhões de reais. Hoje em dia virou um símbolo de corrupção durante as investigações da Operação Lava Jato, mas que é também um símbolo da proximidade entre esses dois governos esquerdistas e corruptos, né? Que são o governo do PT, do Brasil, e o governo bolivariano na Venezuela. Então, na verdade, nós já sabíamos e não estamos surpresos. E acabou de sair agora também uma notícia na BBC Brasil. A BBC, que é um portal de notícias bastante conceituado no mundo inteiro, dizendo que após a prisão de Nicolás Maduro, que aconteceu no último sábado, ali pela Força Militar dos Estados Unidos, Donald Trump estaria então disposto a influenciar as próximas eleições aqui no Brasil. É o que diz o portal de notícia, que tem informações privilegiadas e afirma que sim, Donald Trump não vai parar na Venezuela e quer sim influenciar até mesmo eleições aqui no Brasil. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários se isso é um bom negócio para o Brasil, para o povo brasileiro e principalmente para a direita. Outra notícia importante que tem a ver com isso que nós estamos falando é que nessa noite passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ali no seu quarto ali na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, ele parece que teve um acidente ali, caiu, teve uma crise noturna ali, parece que de soluço ou de alguma coisa do tipo, e caiu e acabou batendo a cabeça e tendo ali um acidente. Foi o que reportou a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, falando em primeira mão. O interessante é o seguinte, pessoal, sobre o caso de Jair Bolsonaro, ficou acordado de que, com a prisão dele ali na PF, estaria também à disposição dele um médico, um enfermeiro, 24 horas ali, porque o caso dele é um caso delicado. Mas isso parece que não está sendo cumprido. Por quê? O Bolsonaro teve esse acidente, mas só foi visto na manhã do dia de hoje, quando Michele Bolsonaro foi ali para visitá-lo. E por que eu estou falando desse caso de Jair Bolsonaro e também ligando com Donald Trump? Vocês sabem, pessoal, da ligação que tem Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, que está ali nos Estados Unidos, ligação forte com Donald Trump. Ontem mesmo, o ex-deputado federal, agora ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo, fez um vídeo de quase 1 hora explicando, fazendo um dossiê sobre essa história, sobre essa prisão de Nicolás Maduro, tudo que aconteceu realmente, que a mídia não mostra, é claro, né? A mídia não vai mostrar a verdade, ela mostra somente um ponto que é do interesse dela, e ele mostrou também quais os possíveis cenários daqui para frente, porque não para por aí, pessoal. O que acontece é o seguinte, o Donald Trump foi ali, prendeu o Nicolás Maduro, e uma das acusações seria o envolvimento no narcotráfico internacional, que estaria afetando inclusive os Estados Unidos, porque a droga sai da Venezuela, da Bolívia, dos Países Baixos aqui e vai para, passando pelo México via terrestre ou também até pelo oceano e vai para os Estados Unidos. Então seria essa uma primeira acusação. Porém, agora surgem também outros fatos que seriam levantados em um possível julgamento aí ditador Nicolás Maduro, como, por exemplo, o fato das eleições terem sido fraudadas ali na Venezuela. Todo mundo sabe que não houve uma constatação, não houve um verdadeiro aval de vários países sobre a vitória ali de Nicolás Maduro no último pleito. Na verdade, a Maria Corina, né, que é aquela mulher ali corajosa que peitou todo o sistema ali, acabou ficando inelegível justamente pelo ditador Nicolás Maduro, mas aí ela apoiou a chapa do Edmundo Gonzalez, que veio a ter, segundo provas que nós vimos várias aí e relataram vários crimes que aconteceram ali, provas de que várias urnas, várias cédulas não foram contabilizadas e Edmundo Gonzalez teria se enganado. E aí o que acontece, pessoal? O povo venezuelano quer mesmo a Maria Corina como presidente ali da Venezuela. Só que agora colocaram ali a vice do Maduro que está por tempo indeterminado. E aí o que acontece?
o Donald Trump já deixou claro que ele vai administrar a soberania ali do país de acordo com as suas forças militares. E ele propõe também, existe essa negociação de propor novas eleições na Venezuela. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Tem que ter novas eleições ou deixa logo o Edmundo Gonzalez mais a Maria Corina comandar ali? O que você acha? Isso é uma invasão de soberania de país ou não? O Donald Trump está ajudando. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. A verdade, pessoal, eu tenho para mim uma frase que o professor, escritor, filósofo Olavo de Carvalho falou uma certa vez. Ele faleceu há pouco tempo atrás, mas ele, que é aí um dos fundadores, pioneiros da direita no Brasil, né, e extremamente crítico do sistema aí comunista que quer imperar no Brasil, o Olavo de Carvalho certa vez falou o seguinte, inclusive ele morava nos Estados Unidos quando veio a falecer. Ele falou que a única solução para o Brasil, a única solução não seria vir um novo candidato da direita, não seria, de repente, uma união aí do centro-direita, não, nada disso. Seria uma intervenção militar dos Estados Unidos, as forças militares invadirem o Brasil para poder colocar ordem no sistema, porque, segundo ele, palavras do Olavo de Carvalho, você pode procurar aí que você vai ver. Segundo ele, um emaranhado de confusão, de bagunça e de roubo e de esculhambação que acontece no Brasil não tem como resolver a não ser por uma intervenção externa. E aí, pessoal, se isso for mesmo verdade, nós estamos então brincando de fantoches aqui de teatro em fazer essas eleições que custam 5 bilhões. 5 bilhões para os cofres públicos é que custa as eleições aí que vamos ter agora, nesse próximo ano, neste ano que nós estamos, né? E aí o que acontece? O que adianta? A direita pode se mobilizar com Flávio Bolsonaro, com Tarcísio de Freitas, com Ronaldo Caiado, o centro pode se mobilizar também ali com Ratinho Júnior, com o Zema, ou com o Caiado, ou com o Sérgio Moro, seja quem for, não adianta para tirar do poder a esquerda, que já está há quase 20 anos, né? São 4 mandatos aí, somente uma intervenção militar, é o que afirma ali, o que afirmou, pelo menos quando estava vivo, o Olavo de Carvalho. Será que ele tem razão? Será que é isso mesmo? Nós já vimos tantas coisas, né? A última que aconteceu aí, o esculacho, né? A vergonha internacional, foi esse rombo, essa fraude aí do Banco Master, envolvendo juízes da Suprema Corte, pessoal. Envolvendo escritório de advocacia de esposa de ministro da Suprema Corte. Essa é a última, né? E aí estão dizendo que é só a ponta do iceberg, que se puxar sai mais coisas daí, tem mais coelho aí dentro dessa cartola. Eu não duvido, porque há pouco tempo atrás teve o rombo do INSS aí, né? 6 bilhões e todo mundo achou que era o fim da picada. E depois, logo em seguida, agora, o Banco Master. O Brasil, pessoal, não é o país do futebol nem do carnaval. O Brasil é o país da pouca vergonha na política. Se tem um país que é totalmente desmoralizado na questão política e agora desacreditada, para não falar outras coisas, mas desacreditada na questão do judiciário, das leis, uma insegurança jurídica tremenda, é o Brasil. Inclusive, pessoal, vocês se lembram quando teve o julgamento do Jair Bolsonaro ali no Supremo Tribunal Federal, o Fux fez aquele voto, né? Um voto extenso, me parece que foram 11 horas de voto ali, ele falou, porque ele sabe que falta parece que 1 ano e meio, 2 anos para ele sair, para ele se aposentar. Fux. E aí o que acontece? Ele falou, agora eu vou soltar tudo que eu queria. E ele falou muitas verdades ali, muitas verdades. E uma delas que ele falou, ele citou uma pesquisa de um instituto internacional, não é brasileiro, é internacional, onde esse instituto avalia quais os países onde a Suprema Corte é mais parcial para um lado da política, ou para a direita ou para a esquerda, no caso dos Estados Unidos, republicanos, democratas e outros países por aí. Então, esse estudo, ele avaliava isso, listou ali, me parece que 192 países que se dizem, pelo menos se dizem, democráticos, porque nós temos 200 e poucos países no mundo aí, mas muitos deles nós sabemos que não são democráticos. Então, esse estudo avaliou aí 192 países, onde
eles estavam querendo saber onde a Suprema Corte, o Judiciário, interfere mais na política, na vida do povo. E aí, pessoal, para surpresa de alguns e não para a nossa, quem está em primeiro, número 1, no ranking de interferência do Judiciário é o Brasil. É o Brasil. O Fux citou esse dado, citou esses números e essa fonte ali no julgamento para todo o Brasil ver. E aí, para também surpresa de alguns, mas não nossa, quem vem em segundo lugar? A Venezuela, pessoal. A Venezuela. Ou seja, na Venezuela, inclusive, tem relatos de que o Maduro mexeu na Constituição através ali do seu Congresso Nacional, do seu Legislativo, para poder permitir que a Suprema Corte aumentasse o número de juízes, né, o número ali de delegados, justamente para colocar pessoas que ele queria colocar, porque, claro, como todo país, tem regras, né? E tem um número limitado de juízes na Suprema Corte. Só que lá na Venezuela, o Maduro mexeu os pauzinhos, aumentou o número de juízes ali da Suprema Corte e colocou os seus comparsas, os seus amigos, justamente para poder protegê-lo e justificar ali as suas ações e os seus mandatos ali, né? Ou seja, pessoal, se você acha que é só no Brasil que isso acontece, não é, né? Na verdade, acontece em vários países. Todo país precisa, sim, de regras. Precisa de Constituição, precisa do Exército, precisa do Judiciário. Mas aquele que é um ditador e que luta pelo poder, ele está ali só pelo poder, como disse o próprio Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes falou o seguinte: no Brasil não temos uma democracia, temos uma cleptocracia, né, que é o poder pelo poder. Ou seja, todo país que quer viver uma cleptocracia vai comandar e vai influenciar o judiciário, o legislativo, as forças armadas. Foi isso que o Maduro fez ali na Venezuela, né? As forças armadas batiam continência para ele e passava tanque de guerra em cima dos outros e fraudava eleições ali, o sistema judiciário. E não está nem aí. Porque o que importa é eu permanecer no poder. Isso é um absurdo, isso tem que ser denunciado. E tá de parabéns aí o Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump está fazendo um excelente trabalho, até porque ele sabe que esse é o último mandato dele, não pode se reeleger, então ele quer deixar um legado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui, pessoal. Se inscreve. É muito importante você se inscrever, porque você vai estar apoiando o que é correto, o que é justo, o conservadorismo no Brasil, e nós vamos continuar aqui denunciando e trazendo as verdades. Se inscreve aqui, confere aí, muitas pessoas nos assistem até o final e não estão inscritas. Isso é um pecado. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Se você puder também, você pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas, no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. Manda para todo mundo. Manda para quem gosta de você, para quem não gosta de você, pode espalhar, porque de notícia ruim e notícia mentirosa, a grande mídia já está cheia, mas aqui você vai ver a verdade. Vamos ficando por aqui e até a próxima.